Ao vivo. Maravilha. Boa noite, gente. Boa noite, os amigos do Facebook, aí, nossos companheiros que estão sempre nos acompanhando nas lives. Hoje eu chamei dois companheiros para falarmos um pouco mais sobre inclusão, sobre acessibilidade. Aliás, acessibilidade é uma coisa que falta em todo lugar na nossa cidade, né? Saiu do centro, que já não é grande coisa, já foi muito melhor do que é hoje. Se pegou os bairros, aí realmente a coisa complica. Até, inclusive, hoje eu chamo de live miojo, se bem que ela ficou até, não ficou muito curta, mostrando as partes da via rápida sentido centro-Boqueirão, que não contém calçada nos acostamentos. Então, é complicado. Mas é por isso que nós estamos aqui. Eu sou Adelor Santos, o Novo Olhar para Renovar, sou candidato a vereador em Curitiba, né? Sou candidato a vereador em Curitiba pelo Partido PROS, número 90513. E aí, eu vou apresentar os meus companheiros hoje, que vamos conversar um pouco sobre acessibilidade e inclusão. De um lado, eu tenho o Irajá, e do outro lado, eu tenho a Priscila Campos, que também é candidata a vereadora na região metropolitana, na querida Pinhais. Eu vou começar pelas damas, né? Porque somos cavalheiros, né, Gabriel? Gabriel, o cara que está aqui atrás de mim é meu filho, Gabriel Henrique. Priscila Campos, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. E apresente-se, por favor, fale um pouco de você para nós. Obrigada, boa noite. Como você me apresentou aí, Adelor, né? Meu nome é Priscila Campos, eu moro aqui em Pinhais, né? Sou de Curitiba, também como um bom curitibano gosta sempre de falar que é de Curitiba, né? Toma leite quente. Do leite quente. Então, nasci em Curitiba, me criei em Curitiba, mas estou já há 10 anos aqui em Pinhais. Trabalho aqui na Secretaria de Educação, né? Dentro da Secretaria, trabalho aqui no CAIC do Maria Antonieta. Sou cadeirante também já há 20 anos, né? Sofri um atropelamento ali onde eu morava, no Bairro Alto e tal. E nós temos aí as nossas bandeiras, né? Que é a acessibilidade e a inclusão. Então, hoje, a gente tem essa oportunidade rica aí. Também sou candidata aqui pelo município de Pinhais, número 90007, já deixando a propaganda aqui, né? Como Ótimo, mais uma opção. 007. 007. E mais uma opção também pelo Partido PROS, aqui de Pinhais. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre esse tema, né? Tão rico aí que é e tão necessário, que é a acessibilidade, a inclusão, dentre outras coisas. Maravilha. Irajá, se apresente, meu companheiro, e obrigado por ter aceito aí o nosso convite. Eu participei já de uma live com o Irajá, junto com o Ricardo Mesquita, com o Eloy Casagrande e com outros companheiros. E agora, por favor, apresente-se para o nosso público aí, Irajá. Fique à vontade. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pelo convite também. Meu nome é Irajá de Brito Vaz e sou administrador de empresas, servidor público e ex-secretário, né, da Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E eu tenho muito prazer de vir e falar sobre esse tema de acessibilidade. Não sou candidato, né? Vocês dois são, não sou candidato, mas eu gosto de falar sobre acessibilidade, de abordar o tema, porque ele é um tema transversal, né? Universal, transversal, é um tema que nos atinge a todos, pessoas com ou sem deficiência, né? Aqueles que, como nós, que já experimentam todas essas questões de barreiras, e aqueles que, se Deus quiser, vão envelhecer, né? E quando essa idade chegar, né? Essa idade maravilhosa chegar,
vai precisar também que a cidade seja acessível. Então, por isso que esse tema é muito recorrente, principalmente agora, nesse período eleitoral, em que vários candidatos se apresentam com suas propostas, independentemente de partido, né? Eu fico muito feliz quando vários candidatos de vários partidos abordam o tema. Se vão cumprir ou não o que eles dizem a respeito disso, na realidade, só o futuro nos dirá. Mas, por outro lado, se nós prestarmos atenção no tema, ele é tão rico, assim como a Priscila falou agora há pouco, né? Ele é tão rico e tão recorrente, né? Que é importante que a gente sempre esteja falando sobre ele, né? Então, nós vamos abordar aqui na nossa conversa uma série de leis que existem, que não estão sendo cumpridas, não estão sendo observadas por uma série de razões, ou por desconhecimento mesmo, ou por falta de orçamento, né? Ou por simplesmente ignorar mesmo os direitos das pessoas com deficiência. Então, esse é um tema legal de discutir, e é por isso que eu sempre me disponho a falar sobre ele, né, com quem quer que seja. E eu agradeço você por isso, viu? Por isso que na outra live que conversamos, eu percebi que você entende bastante, até de coisas que eu ainda não entendo com relação à inclusão e acessibilidade, e por isso, daí a ideia de chamá-lo para conversar conosco nessa noite. Antes de nós darmos início, eu quero fazer um convite, inclusive, para a Priscila. Eu acho que eu já fiz esse convite para a Priscila. Se houver possibilidade, Priscila, eu não sei com relação a você, Irajá, né, por causa da questão de risco da pandemia. Mas, se você quiser, também será bem-vindo. Amanhã, às 10 da manhã, nós vamos fazer uma pequena passeata do Terminal Guadalupe até o HC, o Hospital de Clínica. Por quê? Quando eu conheci o Ricardo Mesquita, eu vi a ideia, o sonho do Ricardo Mesquita, que é o nosso arquiteto urbanista, de buscar acessibilidade para a região do Terminal Guadalupe até o Hospital de Clínicas. Né? Vocês que são cadeirantes, vocês sabem que é quase que impossível um cadeirante ir ao Hospital de Clínicas do Terminal Guadalupe sozinho. Eu não sei o que é que vocês acham sobre isso. Então, amanhã nós vamos fazer uma pequena passeata ali, com um cadeirante. O Ricardo Mesquita vai estar interagindo com o povo, com vendas, com bengalas, enfim. E eu quero saber o que é que vocês acham disso, porque a nossa ideia é filmar isso tudo, e não agora por causa da campanha, mas eu já venho brigando por acessibilidade há alguns anos com os vereadores de Curitiba, uns me atendem, outros não dão bola, enfim, né? E como Deus me deu, entendo que é uma oportunidade de Deus para mim, essa entrada na política, então agora é a hora de nós mostrarmos que nós precisamos de acessibilidade, sim. Não só nós que temos uma deficiência, mas o ser humano em si precisa de acessibilidade. Então, eu gostaria que você, Irajá, me falasse um pouco, se você conhece esse trajeto e o que você acha da questão da falta de acessibilidade ali. Ok. Antes de falar desse projeto, né, quero falar para vocês dois, né, que são candidatos e tomara que sejam eleitos, né? Amém. Nas cidades Amém. Que vocês estão concorrendo. Eu acho que é sempre válido pessoas com deficiência, que conhecem esse problema de perto, né? Estejam participando ativamente da política, né? A palavra de ordem que vocês precisam observar, que nós precisamos observar,
é conhecer qual é a palavra de ordem da cidade que vocês estão, né? Tem que conhecer qual é a palavra de ordem. E o que eu quero dizer com isso? Que quando nós falamos de acessibilidade, por exemplo, escolar, né? Se a palavra de ordem da diretora da escola não for a acessibilidade não vai acontecer. Dificilmente ela vai conseguir, ela vai atingir os objetivos esperados, né? Porque se a diretora da escola não se envolve com essa questão, os professores terão muito mais dificuldades de implementar todas as questões de acessibilidade, né? Rampa na entrada, banheiro adaptado, salas de aula com professores auxiliares, professores treinados, né? E equipamentos disponíveis. Se não houver a palavra de ordem, se a palavra de ordem não for acessibilidade na escola, ela não vai acontecer. Da mesma maneira, nas cidades em que nós vivemos, ou nos bairros onde nós vivemos, nos prédios onde nós moramos, nos clubes onde nós frequentamos, né, nos cinemas onde nós costumamos ir, enfim, todos os locais de convivência social, né? Se a palavra de ordem nesses locais não for a acessibilidade, o que ela se predispõe a fazer, né, no caso de incluir as pessoas, então ela dificilmente vai deixar, ela vai acontecer, né? Então, vocês, quando eleitos, né, que eu espero que sejam, vão precisar entender isso, porque se a cidade em que vocês moram não vive esta palavra, não vive este conceito, dificilmente, nesses 4 anos vindouros agora dos próximos parlamentares, né, dificilmente eles vão render frutos. Então, isso demanda um trabalho incrível de conscientização, não de sensibilização, porque sensibilização todo mundo já está. O que falta é a consciência de que ou nós precisamos que essas questões de acessibilidade sejam tratadas já ou no futuro. Muitas pessoas, né, o nosso país é um país que está envelhecendo, então todas essas questões de acessibilidade, quanto mais nós, precocemente, nós tratarmos dela, melhor, né? Então, a acessibilidade é isso, né? Primeiro, é a consciência de que ela é necessária. E entre todas essas necessidades, tem uma delas, né, que é o mote, por exemplo, agora das questões de acessibilidade que envolvem o nosso amigo, o Ricardo Mesquita, que, na minha opinião, é o melhor arquiteto, né? E tem esse sonho, né? E urbanista envolvido com as questões de acessibilidade, né? Então, é um projeto que eu também ajudo, também participo do projeto. Na realidade, nós temos 2 caminhos acessíveis, um que é da rodoferroviária até o Hospital de Clínicas, e outro que é do Terminal do Cabral até o Hospital de Reabilitação, né, que é o hospital referência em reabilitação aqui no Paraná. Por sinal, o único hospital voltado exclusivamente para a reabilitação. E como é que nós conseguimos desenvolver esse conceito, né? Porque o Hospital de Clínicas ele é uma referência, né? E no tratamento de várias patologias, né? Então, ele recebe pessoas do Brasil inteiro e do Paraná inteiro. Para aquelas pessoas que chegam aqui em Curitiba de ônibus, né, e precisam se deslocar até o hospital, né? Você sabe que o público que o hospital atende lá, em sua maioria, são carentes. Então, nós sabemos que por muitos cadeirantes, muitos deficientes visuais, né? E outros com dificuldades de locomoção que precisam ir caminhando ali da rodoferroviária até o Hospital de Clínicas. Então, esta é uma rota
é uma rota que necessariamente, obrigatoriamente, precisa ser acessível, o que ela não é atualmente, né? Então, esse projeto, né, esse modal, né, de deslocamento que nós estamos tratando, isso com vários candidatos agora, tem justamente essa preocupação, que é a eliminação de barreiras arquitetônicas, né, para que a inclusão se torne possível, né? E existem vários recursos para isso, né? Existem algumas situações que já poderiam ter sido implementadas, mas que não foram. Por quê? Porque não existe aquela palavra de ordem, né, que deve ser a orientadora de todas essas questões, ok? Então, como eu disse na outra live que nós fizemos, o nosso país, o Brasil, ele é rico em legislação, né? Principalmente na legislação voltada para a pessoa com deficiência, né? O Brasil é um dos países mais ricos neste tema em relação à legislação, né? Para vocês terem uma ideia, a convenção, as convenções internacionais que tratam dessas questões foram inseridas na Constituição brasileira, né? E seu protocolo complementar. Então, em matéria de legislação, nós somos muito ricos. O que falta é que as leis sejam cumpridas, né? O orçamento existe para isso, né? E às vezes existe até um erro de interpretação, porque pensam alguns mandatários, acham, não é impossível, por exemplo, regulamentar todas as calçadas de Curitiba. Claro que isso é impossível em uma gestão, mas se cada prefeito que entrar, né, fazer um pouquinho, né, ou ter uma meta de alguns quilômetros para fazer durante 4 anos, você já pensou se isso fosse uma palavra de ordem? Novamente, estou falando da palavra de ordem. Se fosse a palavra de ordem para que todos os prefeitos fizessem um pouquinho, né, da calçada para tornar acessível, de acordo com a lei, de acordo com a norma brasileira, que é a NBR 9050, você já pensou se todos fizessem isso, nós teríamos uma cidade maravilhosa em termos de acessibilidade. Ok? Eu acho que hoje só tem uma cidade que tem essa palavra na ponta da língua no Brasil, né? Ou pelo menos uma das poucas, que seria Uberlândia, né? Na realidade, é Socorro. Socorro. Porque Uberlândia ela é bem acessível, né? Eu tive uma vez. Até tem um super parque. Não é um parque aquático, é um hotel fazenda com. Uma época estava pesquisando, é maravilhoso, é o sonho do cadeirante, né? Lá em Socorro? Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Até a gente até pensou em fazer um congresso, porque eu sou evangélico, a gente até pensou em fazer um congresso dos deficientes evangélicos lá. Aonde? É Campo dos Sonhos, lá em Socorro. Lá em Socorro. Em Socorro. Isso, em Socorro. Viu? O pessoal socorreu a acessibilidade. Socorro, Adelor, é uma cidade em que a palavra de ordem da cidade é a acessibilidade. Mas acessibilidade na completa acepção da palavra, né? Então, toda a cidade é envolvida com acessibilidade. Todos os edifícios públicos, tudo é voltado para a acessibilidade. É impressionante. Está aí uma meta, Priscila. Caso sejamos eleitos, fazemos uma viagem para lá, para angariar o que tem de bom lá. Já fica, como diz, fica aqui o compromisso aí. Com certeza. Tudo aquilo que é bom, a gente tem que trazer, conhecer e trazer para cá. É a cidade mais adaptada do Brasil.
né? Da América do Sul. Você me guia e eu empurro tua cadeira, olha que beleza. Sabe que Fechou, só não vale nas pedrinhas. Não, aconteceu comigo há uns 3, 4 meses atrás, um cadeirante me atravessar a Praça Tiradentes, que eu estava com o pneu furado, ele falou, você me ajuda a levar a cadeira e eu te guio. Isso aconteceu. Olha Bom, só. Já fizeram isso. Falar mais desse tema aí, porque ele está bem interessante, e eu sei que o Irajá entende bem disso, mas eu quero que você, Priscila, fale um pouco dos seus sonhos, dos seus projetos para a nossa querida Pinhais, que, olha, eu conheço bem essa cidade aí, hein? Essa cidade aqui é uma maravilha. Eu sou bem suspeita a falar, porque antes era assim, eu não sei com vocês, mas quando se falava em Pinhais, Pinhais era assim, o que você conhece de Pinhais? Ah, o Carrefour. E, é ou não é? E então a gente não conhecia muita coisa, porque a cidade ela né, não tinha ali uma Eu conheci. organização, nada que ela fosse uma cidade conhecida, né? E então era isso, Pinhais, sinônimo Carrefour, né? Ou autódromo, né? Ou autódromo, exatamente. E então, ao longo do tempo, nós tivemos uma gestão aqui, né, assim, como sem propagandas, mas aquilo que é bom realmente a gente tem que comentar, né? Quando nós tivemos aqui o prefeito Luizão, que alavancou a cidade, colocou-se Pinhais num patamar nacional, né? E então a cidade desde então vem evoluindo. Em 2010, em 2009, fiz o concurso aqui para a cidade e, né, entrei, e desde então a gente vem trabalhando aqui dentro da cidade nas questões, principalmente da acessibilidade. Não é propriamente a minha secretaria, né? Mas, assim, nós temos aqui dentro da cidade a Comissão Intersecretarial em Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Irajá já foi nosso convidado para palestrar aqui. 2 vezes. 2 vezes, né? Então, nós sempre fazemos, uma vez por ano, o dia alusivo aos direitos da pessoa com deficiência aqui. Esse ano, em decorrência dessa pandemia, desse momento complicado, provavelmente não vamos poder fazer. Mas, assim, a gente sempre, como pessoa com deficiência, quando eu entrei aqui, quando eu vim trabalhar aqui na cidade de Pinhais, eu fui direcionada pro CAIC, né, do meu local de trabalho, porque na época era a única unidade que poderia me receber como cadeirante. Olha só. Era o único lugar. Então, fui muito, né, assim, muito bem recebida, e principalmente, assim, o cadeirante, ele é meio, eu não sei como é que é bem a questão, assim, mais do cego, né, mas o cadeirante, ele é briguento. Então, a gente... Alguns cegos também são, viu? Eu pelo menos sou. Eu também sou. E não é muito, eu sempre falo isso, quem convive comigo sabe, assim, que eu não sou tão briguenta pelo meu direito, mas eu sou briguenta pelo direito dos outros. Isso desde sempre. Eu venho de uma família que pai e mãe, né, minha mãe Nair, meu pai Ivan, nós temos um histórico de uma família muito envolvida com a ação social, né, de sempre. Eu até lembrei quando a gente estava falando a respeito dessa caminhada ali até o Hospital de Clínicas, porque a minha mãe, ela é aposentada, é cozinheira aposentada da Universidade Federal do Paraná, e a minha mãe, às vezes, conhecia as pessoas ali que chegavam para fazer tratamento aqui em Curitiba, que vinham para o Hospital de Clínicas, quando a gente ia ver, estava lá em casa.
Então, é uma beleza. Um beijo, mãe, se estiver me assistindo. Olha, que legal, hein? Então, veja só, você É, falou de Pinhais, né? Eu me lembro que numa das minhas apresentações para vocês sobre acessibilidade de modo geral, e aí eu tive uma preocupação de ir secretamente, Adelor, até Pinhais e fotografei lá, sabe, a prefeitura de Pinhais. ai, E, a prefeitura não. é, e daí eu era secretário municipal na época, e daí o meu motorista entrou e fotografou também a prefeitura por dentro, né? Mas as fotos não para tornar pública, só para fazer a apresentação, né, na palestra lá que eu fiz para a Secretaria de Educação. Uhum. E algumas questões de acessibilidade realmente não eram observadas, né? E então eu apontei todas aquelas, não sei se foram corrigidas ou não, porque eu não voltei para verificar, mas o potencial da cidade é muito grande, né, para atender às questões de acessibilidade em Pinhais. Então, se você for eleito, você vai ter muito trabalho, começando pela própria prefeitura. Tem Né? mesmo, aí vai ter. É, É uma. e, Sem só abrindo rapidinho aqui um parênteses. Sabe que nós temos um probleminha já no estacionamento ali? eu fotografei tudo. O prédio, assim, claro que muitas vezes a gente fala assim, mas o prédio não é nosso, né? O prédio é alugado, mas é uma reivindicação que nós fazemos. Até onde eu sei, pelo menos aqui, nós somos duas cadeirantes na prefeitura, né? Tem a Evelyn também, que trabalha no CEART. Então, toda vez que a gente já fez várias visitas técnicas, que a gente chama ali, com a comissão, falou, eu chego aqui, como é que eu desço? Como é que eu faço isso? Como é que eu vou lá em cima e tal, né? São questões que foram abordadas já, só para Isso. E fechando uma então. outra questão também que eu verifiquei em loco, foi lá no autódromo, né? O Uhum. autódromo lhe oferece Adelor, você consegue entrar com o carro e estacionar lá dentro sem problema nenhum, né? Consegue subir também lá nas arquibancadas, mas não tinha banheiro adaptado lá no autódromo. Sempre falta alguma coisa, né? Não tinha banheiro adaptado e era um problema, né? Porque você fica um tempão lá vendo corrida, depois não pode ir no banheiro porque não é adaptado. Então, você não conseguia nem entrar, né, no banheiro. Também não sei se já consertaram. Mas, na realidade... Não temos mais agora, né? Não temos mais autódromo. Mas, olha, por que é importante essa live agora aqui, que nós estamos fazendo, que espero que muita gente esteja assistindo? Porque não é só a questão de apontar defeitos, porque defeitos toda a cidade tem. Sempre. Né? 99,9% das cidades brasileiras têm problemas de adaptação. Então, não é só Curitiba, não é só Pinhais. Com certeza. O que é importante agora nós estarmos conversando? Né? É justamente para vocês dois, que são candidatos, né, que espero, sinceramente, que vocês sejam eleitos, né, para que vocês trabalhem muito nesta direção, né? Então, aqui eu me faço agora de representante de todos os eleitores de Pinhais e de todos os eleitores de Curitiba, né? Que vocês prestem muita atenção, sabe, nessas questões de acessibilidade, porque, em última análise, além de, obviamente, de atender, permitir que nós exerçamos a nossa cidadania, né, como
exercer o direito de ir e vir, por exemplo, sem ter nenhuma barreira que impeça, né? Sim. Mas é também o cartão postal de uma cidade, né? Uma cidade que se preocupa com as pessoas que necessitam de cuidados especiais para se locomover. Isso é muito importante, né? Eu não sei, por exemplo, em Pinhais, se os ônibus lá têm elevadores, né, plataformas elevatórias para que o pessoal cadeirante possa utilizar os ônibus. Não sei como é que é lá. Acredito que esteja bem atendido também, né? Sim. Se os pontos de ônibus são acessíveis, enfim, se existem banheiros públicos na cidade, né? Curitiba tinha 7 banheiros públicos, né? Eu acho muito pouco, né? Poderia ter mais banheiros públicos aí adaptados, né? Então, esse é o apelo que eu faço, assim, né? Como o povo. Eu sou o povão, né? Para vocês, né? Que se dispuseram nessa nobre causa de servir ao povo, né? Que não só pelo fato de vocês também serem pessoas com deficiência, mas que realmente, uma vez que tomem posse, que realmente levantem essa bandeira, né? Não só como convicção pessoal, que eu acho que isso você já tem, mas um trabalho muito grande que certamente vocês terão no convencimento dos seus pares, né? Com certeza. E os pares não são pares, né? Não, a maioria não pensa nas questões de acessibilidade. Isso em todos os níveis, não nas câmaras municipais, né? Câmaras municipais, mas também nas estaduais, nas federais, não são todos que estão envolvidos com essas questões. Veja bem, Irajá e Priscila, até porque, eu assisti, por exemplo, o último debate para a Prefeitura de Curitiba na Band, não sei se vocês assistiram. Primeiro, eu achei um debate muito fraco, né? Segundo, só teve 2 candidatos que falaram de acessibilidade, dos 8 que estiveram ali no último. Ninguém toca no assunto de acessibilidade, é impressionante. Ninguém toca no assunto da inclusão, com exceção da Yared, que falou Curitiba inclusiva, por uma Curitiba mais inclusiva, só isso, mas inclusiva a quê? Né? E depois não se falou mais, com exceção dos 2 candidatos que falaram em uma cidade com acessibilidade para todos, né? Para idosos, deficientes, crianças, para a família em geral, não se toca no assunto de acessibilidade, é impressionante. Quer dizer... No debate, quem que falou? Nesse debate agora? Sim. Eu não sei todos os nomes, mas falou a Letícia, do PSOL, falou o Eloy, estava lá. Não, mas quem falou de acessibilidade? Quem falou de acessibilidade foi o Gora e a Carol Arnes. Sim. Foram os 2 que tocaram no assunto da acessibilidade, né? E a Yared entrou com a frase por uma Curitiba mais inclusiva só. Fechou aí. Então, o pessoal não aprofunda a questão da acessibilidade em um debate de um município. Quer dizer, por aí você já vê o nível, né, do pessoal. Talvez até tenha sido dito, você pode falar disso, não pode falar disso. Mas, espera aí. Tudo bem que somos a minoria, mas o pessoal esquece que essa minoria está crescendo no Brasil. Infelizmente, né? Mas se nós juntarmos todas as pessoas com deficiência só na cidade de Curitiba, né, isso de todas as áreas, são mais de 300 mil pessoas. Isso elege... já elege. Na verdade, o que eu posso dizer em um momento como esse é que eu, Adelor Santos, em Curitiba, e a Priscila Campos, em Pinhais, nós precisamos do povo, porque, na verdade, essa palavra acessibilidade e inclusão, ela só vai começar a ecoar quando tiver um de nós lá dentro, né? Quando começar a ter pessoas como nós lá dentro, essa que é a verdade, né? Porque quem está lá dentro e quem não necessita ou pensa que não necessita de inclusão e acessibilidade, não vai se preocupar muito, né?
se preocupa, um ou outro se preocupa, mas no contexto geral, como você disse, a maioria não se preocupa, porque não depende da tal da acessibilidade. Isso. Né? Vamos Sabe lá, que Letícia. Me fale um pouquinho mais, Letícia. Letícia não, ó, falei Priscila, mas que coisa, hein? Me tá fale. parecendo as vozinhas que às vezes falam, "Ô", tem gente que me chama só de menina aqui no município. Ô menina, ô menina. Não, tô te vendo aqui, você tem um jeitão de menina mesmo, hein? Tô te... 37 anos já. Oh, É, meu Deus. quem me dera ter 37, hein? Passei Sou longe o daí. bebê da minha mãe. Bons tempos, né? 97, bons tempos. Bons tempos, Ah, hein? fala assim, meus 37. Nos nossos 37, nos meus 37, a gente ainda dançava coladinho, música lenta, ou ganhava namorada, levava uma bifa, né? Hoje em dia a molecada quer dançar separado. Hoje em dia estão pulando essa parte. É verdade, é verdade. Mas vamos lá, minha amiga, diga-me aí quais são os seus projetos para Pinhais. Conte aí, que eu tenho certeza que tem gente de Pinhais nos assistindo aí. Com certeza. Então, assim, como eu tinha falado, o meu coração tá aqui em Pinhais, né? Sempre que eu vinha, eu morava no Bairro Alto, então fiquei vindo por muitos anos, né? Saindo do Bairro Alto, e vindo para cá. E quando passava aqui, quando eu chegava ali na divisa e começava a olhar, a gente é, sempre tem os slogans das campanhas, né? Um olhar inclusivo, nada sobre nós, sem nós. Eu não sei qual que é a campanha, o slogan da campanha atual de inclusão, mas toda vez que nós fazíamos qualquer tipo de evento aqui, eu lembro que numa das vezes que você veio para cá, já a Louise, que hoje é a nossa gerente da educação especial aqui em Pinhais, a gente sempre se preocupava muito assim em atender todas as pessoas que vinham para cá, né? A, a, a preocupação ali, deixa eu ver certinho se as coisas estão de acordo. Então, nós trabalhamos sempre nesse sentido de não só como eu sou cadeirante, né? Então eu sempre puxava um pouquinho mais pro lado ali da questão da deficiência física. Mas a gente aqui grande parte da cidade aqui, Adelor, nós temos as calçadas com, eu não sei se é esse termo que fala ainda, piso tátil, ainda é ou não? Ainda é. É, Tátil, que às vezes muda, né? muda. Então foi colocado, né, em grande parte da cidade. Então, assim, há muitos anos que eu estou dentro da comissão e sempre trabalhando por essa questão, sempre ali brigando pelo direito dos outros, pelo direito de ir e vir, que é básico, né? Aqui, por exemplo, eu moro no Maria Antonieta e Grande Maria. vários comerciantes aqui da região, até eu ia lá e falava, puxa, né, ó, você podia colocar uma rampa aqui, é ruim chegar aqui e ter que, como eu tenho mais um problema aqui no braço direito, mais uma lesão além da lesão medular, tenho aqui, tenho meus movimentos aqui limitados com a mão direita também. Okay. Então, eu vinha ao longo dos anos, assim, conversando com os comerciantes, com as pessoas, né? Falou, poxa, a gente podia, não vai ser caro para você, não é, digamos, o fim do mundo você colocar uma rampa aqui no teu estabelecimento, né? E aí, um exemplo que eu gosto de falar sobre isso é que tem uma farmácia aqui perto que eu pedia para eles assim, não deixa tão apertados os corredores, né? Porque senão não tem como
entrar aqui no... Então, ao longo do tempo, a gente foi falando não só a questão de rampa, porque rampa é uma coisa muito básica. E corredor de farmácia anti-cego e anti-cadeirante, né? Impressionante. Não, de vez em quando eu saio derrubando tudo, né? Então, é assim, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos aqui dentro da cidade. Quando nós temos a convenção aqui, você veio, né, Adelora, aqui também nas nossas reuniões aqui. Não cheguei aí. Não veio. Não foi em live, eu tô me confundindo aqui. Ok. Né? Então, assim, não se faz, não é agora, não se faz um candidato da noite para o dia, no sentido de nós já temos uma história aqui dentro do município, você tem a sua luta e a sua história, né, e o Irajá, dentro da cidade de Curitiba também. Né? Quantas vezes eu precisei de transporte público e a gente tem aquele probleminha lá com o elevador das estações tubo, e era complicado, às vezes tinha que voltar para casa, eu achava o cúmulo aquilo, né? Então, assim, é um trabalho que vem sendo desenvolvido já há muitos anos, não é de agora, não, agora eu quero fazer algo pelo município, agora eu vou pedir a melhoria de vida, a melhoria da qualidade de vida das pessoas aqui dentro, não. Como eu trabalho na Secretaria de Educação aqui, né? Então, assim, a gente vem, ali onde eu trabalho, aqui no CAIC, nós temos o CADS, né, que é o Centro de Atendimento às Deficiências Sensoriais. Então, assim, ali são atendidos muitos alunos de inclusão. Às vezes eu não gosto muito desta palavrinha em cada outra, mas o termo correto é esse, né? Então, quando eu entrei aqui, com alguns meses, aí eu fui ser secretária escolar, e então a gente atendia, naquela época, já atendia as crianças de inclusão, e então sempre foi assim, quando se fala na palavra inclusão, ela é muito ampla, né? Ela não é só ali uma calçada, o ir e vir, mas ela é inclusão. Ela é a inclusão na educação, ela é a inclusão no esporte. Eu também venho do esporte. O esporte, eu falo assim que o esporte ele é libertador. Assim que eu entrei na prefeitura aqui em 2010, logo em 2011 eu fui convidada para jogar rugby. Olha que legal. Isso. Fiquei ali vários anos como atleta, participei de campeonatos nacionais. O esporte, ele me resgatou. Que legal. Ali tivemos muitas oportunidades, eu conheci muita gente, eu me desenvolvi como pessoa. Então, foi algo a mais que aconteceu na minha vida. Eu fui indicada para entrar no esporte aqui pela hoje vice-prefeita, a Rosa Maria. Então, assim, me foi dada muitas oportunidades. Eu pude trabalhar, eu pude entrar no esporte, e assim, né, como eu tive uma oportunidade, eu quero hoje, eu conheço as crianças, muitos já são adolescentes, esses dias eu ainda dei risada, que eu encontrei com uma na rua, ela falou, não, você ainda trabalha no CAIC? Eu falei, ai, meu Deus. Gabriela. Eu falei, pois é, eu ainda trabalho lá. Então, assim, eu quero que, assim como eu tive essa oportunidade, muitos outros tenham também, né, de poder estudar, de poder jogar ali né, praticar seu esporte favorito, ter direito e o acesso à cultura, muitas vezes de chegar ali também fica aqui meu protesto, chegar no Teatro Guaíra e não conseguir ficar num lugar meio complicado, ficar no corredor, porque eu não sei se já terminou a reforma do Teatro Guaíra. Não sei. Eu também não sei como é que está a reforma ali do teatro. Mas tá, eu quero mandar um abraço, eu tenho certeza que
A Patrícia, ela é minha assessora, ela está do outro lado lá nos assistindo, tenho certeza que ela anotou coisas aí, viu? Ela é esperta, essa menina. E o meu amigo Cláudio Costa também está nos assistindo ali. Eu quero perguntar para você, Irajá, na questão das leis, você pode nos falar um pouquinho da questão das leis de inclusão e acessibilidade? Num contexto geral, dá um parâmetro geral para a gente, lembrando de convidar os nossos amigos aí que estão assistindo, vão assistir depois, para a nossa passeata amanhã do Guadalupe até o Hospital de Clínicas, 10 da manhã, viu? Então, eu gostaria que você me falasse, Irajá, a respeito das leis de inclusão e acessibilidade. Olha, nós temos recentemente a Lei da Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, que em termos de legislação é o que existe de mais moderno atualmente no Brasil. Ela é relativamente nova, né, tem poucos anos, e a particularidade dela é que ela é bem abrangente, né, para todas as áreas da deficiência, mas com uma característica importante, que é a atribuição de responsabilidades, né, dos gestores. Então, isso, a Lei Brasileira da Inclusão é extensa, né, mas tanto quanto extensa, né, ela é abrangente, ela procurou incluir todas as possibilidades, né, ou cobrir todas as possibilidades onde, eventualmente, o Estado se fizesse ausente, né, o Estado, o município, né, se fizesse ausente. Então, ela é interessante. Mas mais interessante que isso, que essa lei de inclusão, né, é a NBR 9050, a última agora atualizada, né. Ela tem todo estudante de arquitetura, engenheiro, todos os órgãos do governo que trabalhem com construção, né, deveriam conhecer essa lei. E eu sei que muitos conhecem, mas eu também sei que muitos desconhecem. Então, ali, Adelor, estão previstas todas as possibilidades, sabe, construtivas, né, de acordo, respeitando-se as deficiências. Como eu disse no começo, né, o nosso país ele é muito rico em legislação, né? Então, a Lei Brasileira de Inclusão, as leis de contratação, né, que obrigam as empresas a ter um número mínimo de pessoas com deficiências, né, para as empresas que têm mais de 100 funcionários. A última lei agora, de 3 semanas atrás, agora que fala muito do autismo, né, a Lei 10, esqueci agora, 1045, uma lei federal. Enfim, todas essas leis que atuam tanto na área trabalhista, né, como na garantia de direitos, né, garantia à saúde, que nada mais é do que uma previsão constitucional, né. Então, falar de leis, e essa é uma das matérias que eu dava aula lá na Universidade Católica, de algumas aulas lá, e essa é uma das matérias que eu dava lá, sobre as questões de legislação. E o grande problema ainda é aquilo que eu falei no início dessa live, né? É saber qual é a palavra de ordem da universidade, saber qual é a palavra de ordem da prefeitura das cidades, né? Qual é a palavra de ordem do dono da farmácia, né? Onde a Pri vai, por exemplo, né? Qual é a palavra de ordem, o que é que reina lá, né? Porque também tem uma coisa, Adelor, um país, ou uma cidade, um estado que tenha muita lei, também isso é preocupante, né? Porque se as pessoas tivessem a educação necessária, tivessem sido educadas, né, suficientemente para respeitar o direito dos outros, muitas leis não seriam necessárias, né? Então,
isso é uma observação até interessante, né? Saber que existem muitas leis porque o povo precisa ser coordenado de alguma maneira, né? E o que isso significa, em última análise? Significa que o povo não foi educado para isso. Na verdade, seria um trabalho de formiguinha, de reeducação, uma mudança de cultura, né? Exatamente. Acho que o maior problema nisso tudo está na cultura, né? É igual o cara que faz a queimada, o cara que joga lixo na beira da estrada e que acha que não dá nada. É uma questão de cultura, precisa ser mudado, né? E principalmente, Adelor, essa questão de impunidade que existe no nosso país, sabe? Então, você comete crimes, você desrespeita o direito de outras pessoas, você furta, você, enfim, comete delitos e sempre tem alguém te liberando, né, da cadeia, deixando você embora, ou as penas são muito fracas. Foi um absurdo, né? Incrível, né? As multas, elas são impostas, mas também ninguém paga. Enfim, esse sentimento de impunidade mesmo. Pelo crime, de impunidade, né? Isso também tem uma grande parcela, né, de nós estarmos vivendo esse momento, por exemplo, onde a palavra de ordem da cidade, a palavra de ordem de uma loja, de um supermercado, não é o cuidado com a acessibilidade, né? Então, sim, como você falou, isso é um trabalho, sim, de formiguinha, né? É um trabalho de convencimento local, né? Talvez algumas pessoas como nós não venhamos a colher os frutos disso tudo, né? Mas alguém precisa começar, né? Mas esse é o trabalho, sabe? Esse é o trabalho. Eu, por exemplo, essa questão da passeata de amanhã, eu convidei o Eloy Casagrande, nosso companheiro, ele topou de primeira. Ele não pensou, ele falou, independente se tenha outros candidatos lá ou não, eu estou dentro, bora lá. Então, o Ricardo Mesquita vai estar lá também. A minha assessora, ela fez o convite para o Gora, ele não respondeu, mas também não é culpa dele, que foi muito em cima da hora, caso ele não esteja, porque eu entendo, a gente sabe que uma boa parte deles evitam se cruzar e tudo mais, né? Mas eu creio que a inclusão e a acessibilidade, ela está acima de siglas, né? Então, é importante que todos saibam da nossa luta. Para aquele que entrar, saiba que vai ter um chato lá no calcanhar, né? Priscila, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu acho que é bem oportuna também, já que você trabalha no CAIC de Pinhais, da Maria Antonieta. Houve-se uma mudança agora na lei de inclusão, aonde a mãe vai poder decidir se coloca o filho na escola de educação especial ou na escola bilíngue. O que é que você acha disso? Eu acho que a Priscila caiu, hein? Ela não está aparecendo no Biel, monitor. Vem cá um pouquinho. Dá uma chegadinha aqui. Eu acho que a Priscila caiu. Tenta chamá-la de novo. Ou manda um áudio para ela aqui, vê se... Voltou. Consegui trazer. Oi, Pri. Oi. Oi. Você voltou. Você tinha caído. Então, deixa eu vou te fazer uma pergunta novamente que eu tinha feito para você se tinha caído. Eu não vi que você tinha caído, hein? Como é que pode, né? Sim. Priscila, você trabalha no CAIC da Maria Antonieta, certo? Tá. Sim. Como você trabalha no CAIC, a pergunta que eu fiz houve-se uma mudança na questão da lei de inclusão das crianças na escola. Agora, a mãe vai poder escolher se ela coloca o filho em escola de educação especial ou na escola bilíngue. O que você acha disso?
Você acha que foi uma boa essa mudança ou você acha errado? Foram tantos anos, eu acho assim que a luta foi tanta para conseguir esse direito que as pessoas, que as crianças estejam inseridas junto com as outras, né, ali na escola, entre aspas, dita normal, né, que eu acho, eu não concordo com isso, eu acho que seria uma forma de exclusão. Ok. E hoje, assim, só esclarecendo esse ponto, assim, o CAIC, ele, em Pinhais, ele é um complexo, ele não é só uma escola, né? Nós temos ali Escola Antônio Andrade, Escola Maria Capelari, lá dentro, e nós temos também CMEs, temos o CBJ à noite, que é não se fala mais supletivo, né? Esqueci o nome agora. Agora é EJA, CBJ, essas coisas todas. Né? Nós temos o CBJ Zilda Arnes ali dentro também. Então, não é só a escola. Hoje, a minha parte, eu não sou mais secretária escolar, mas eu acabo ainda trabalhando com a estrutura escolar ali dentro. Então, mas como eu já fui secretária e convivo ali ainda dentro da escola, né, a gente está fazemos ainda muitos serviços ali dentro, eu vejo ao longo de todos esses anos, eu vi as crianças entrarem ali, nós temos todos os tipos de alunos ali, com vários tipos de deficiência, tanto que tenho contato com bastante pais ainda hoje, que me param na rua e falam a respeito de como as crianças estão melhorando. Nós temos ali também não quero fugir do tema, mas só para ficar um pouquinho mais claro, né, a respeito disso. Nós temos também ali a classe de altas habilidades e superdotação. Então, assim, as crianças, elas estão ali dentro desse contexto e, assim, com professores bem treinados, com o atendente dentro de sala de aula, não tem por que tirar a criança desse meio, colocar a criança. Nós temos aqui também a escola que fica, na verdade, uma quadra ali do CAIC, que é a escola Elis de Fátima, que é uma escola especial, né? Tem as crianças que precisam estar lá na Elis de Fátima, né? Na escola especial. Mas nós temos crianças que super desenvolveram, porque elas estavam inseridas dentro do local correto, né? Okay. Eu acho que não é por aí, eu acho que seria mais segregar mesmo, sabe? Irajá, qual é a tua opinião sobre isso, sobre esse tema? Olha, tudo depende do contexto, né? Sobre isso, por exemplo, nós temos que analisar, por exemplo, teve uma convenção, que é a Convenção de Juntien, da Tailândia, né? Que ela, entre outras coisas, né? Quando ela fala, ela se refere muito com a educação, né? Então, uma das conclusões dessa convenção lá de Juntien foi justamente essa, fazer com que a escola se aproxime mais dos pais, né? Que a escola se aproxime mais dos gestores das cidades, né? Que a escola se aproxime mais de empresas, enfim, que a escola abra mais as portas, né, para que a sociedade possa atuar lá dentro, né? Então, nesse caso que você citou, depende do contexto, né? Um dos contextos, por exemplo, tratados não só nessa convenção, mas aqui no Brasil mesmo,
é essa adaptação curricular, né? Então, se a criança não pode, não segue, não tem condições de seguir o currículo proposto pela escola, porque as necessidades delas são mais especiais, de repente, necessidades educacionais são mais especiais do que para outras crianças, né, sem deficiência, né? Então, que ela seja educada para a vida, né? Que ela seja educada para aquilo que ela gosta, né? Que ela seja educada na matéria em que ela se dá melhor, né? Onde ela realmente consegue desenvolver um certo grau de interesse, né? Ou não. Então, quando você fala da relação dos pais, por exemplo, seu pai deve concordar ou não, tudo depende do contexto, né? Então, é difícil você fazer uma análise agora se está correto ou se está errado, né? Primeiro que nós temos que saber qual é a deficiência da pessoa, da criança, né? Nós queremos saber, com relação à parte cognitiva dela, até onde vai, né? Até onde os professores conseguem chegar quando tentam repassar para essa criança algum conteúdo, né? Estabelecido isso, nós temos que ver o contexto onde essa criança vive. É contexto familiar, qual é o caminho que a família quer seguir, né? O que é que a comunidade onde essa criança vive, o que a comunidade quer, o que a comunidade pode oferecer para ela, né? Então, eu vejo isso, eu até concordo com o que a Priscila falou, mas eu vejo isso também de um modo mais amplo, né? Porque há bem pouco tempo atrás não existia essa possibilidade de negociação, não existia essa possibilidade de você interagir com a escola e você falar para os professores o que a criança precisa realmente, né? E isso, inclusive, é uma das preocupações da Convenção de Juntiém, né? Então, por que uma professora que nunca conviveu com uma criança com deficiência, com determinada criança com deficiência, né? Por que ela tem que se fechar na sala, ficar isolada com uma criança com qual ela não conviveu? Então, o que a Convenção diz? Ela pede que os pais participem, né, nos primeiros meses, ou por um determinado período, ou pelo período todo, participem junto com os professores, né? Porque, sabe, o pai convive com a criança, conviveu sempre com a criança, ele sabe como fazer com que a criança corresponda, né? Ou absorva melhor algum conteúdo. Então, a Convenção ela estabelece isso. E essa lei que você mencionou agora há pouco, ela tem muitas preocupações nesse sentido. Nem todos os professores sabem disso. Nem toda a escola sabe ou já ouviu falar da Convenção de Juntiém. Nem toda ouviu. Por quê? Novamente, volto a falar. Porque se a palavra de ordem da escola não for acessibilidade, né, as professoras nunca vão tratar desse assunto como ele deve ser tratado. E as professoras precisam ser qualificadas também para isso, né? Exatamente. Você chegou num ponto que eu queria. Eu conversei, fiz uma live esses dias com a Dani Blanc, que também é diretora de escola aqui em Curitiba, e ela me disse que, apesar dos professores viverem fazendo cursos e mais cursos e mais cursos, ainda não se oferece uma especialização para que os professores lidem com essas crianças. Então, às vezes a criança chega na escola com um tipo de deficiência e a professora olha e fala, e agora, o que eu faço? Né? Então, eu acho que falta e como você falou, né? A palavra de ordem para os governantes também, né? Porque não adianta existir a lei se a lei não é cumprida, né? Isso. Muito bem. Deixa eu fazer isso seja a palavra de ordem para vocês depois de eleitos, tá bom? Ok, maravilha. Vamos guardar isso, Priscila. Sim, certeza. O
esse ponto que o Eira já colocou é o seguinte, eu estava até brincando, hoje eu estava falando assim, estava se falando assim, metade dos meus contatos no Facebook é candidato, metade é avatar. E daí, como, né, ontem foi o Dia dos Professores, né, deixar aqui a minha homenagem, agradecer para essas pessoas maravilhosas. Aqui no CAIC a gente tem, agora eu não estou atualizada bem com os números, mas são mais de 80 professores, né, no total. Então eu estava brincando, eu falei, agora metade do meu Facebook é professor e metade é candidato. Maravilha. Irajá, deixa eu te perguntar uma coisa. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela foi extinta ou não? Foi. Ela, infelizmente, né, porque tinha sido um ganho, né? E é uma secretaria que existe em outras cidades, né? A secretaria em São Paulo, por exemplo, toda cidade municipal e tem a secretaria estadual, né? Dos direitos da pessoa com deficiência. São muitas cidades em Curitiba, muitas cidades no Brasil têm as secretarias municipais e as secretarias estaduais. Infelizmente, aqui em Curitiba ela foi extinta, né? E qual foi a desculpa para isso? Olha, eu acho, pelo que eu me lembro, foi a redução de custos mesmo, né? Não haviam várias secretarias e... Uma tinha que pagar. Não, na realidade foram várias, sabe? Foram várias, mas a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela é muito especial, ela é muito diferente das outras, né? Porque ela trabalha com um número, com um segmento específico de pessoas, e ela pode ser muito enxuta, não precisa ser uma secretaria com muitas pessoas, né? É por isso que o segmento das pessoas com deficiências sentiram muito, né, a extinção dessa secretaria. Bom, eu preciso falar também uma questão de compromisso, né? Tem um outro candidato que é muito envolvido aqui em Curitiba com a causa, que é o Borges dos Reis, né? Muito envolvido com a causa da acessibilidade, ok? Então, precisamos já arranjar o contato dele para bater um papo com ele. Até, inclusive, você me passou o contato, porque eu sei que você está apoiando o Francisquini, você me passou o contato do rapaz lá, né, que é assessor do Francisquini, eu até mandei lá para a assessoria do Francisquini. Isso, eles não me retornaram, mas eu tenho interesse em fazer live, porque assim, o que acontece? O nosso partido está apoiando a Cristiane Yared, né? Eu estive em uma reunião com ela, foi muito boa, mas eu, como candidato a vereador, eu quero apresentar os meus projetos a outros candidatos também, sabe? Eu não quero dizer assim, eu apoio esse e pronto, acabou, deu o que der. Não, eu acho que nós precisamos, como eu falei, como a gente briga por inclusão e acessibilidade, ela está acima de sigla. Então, eu quero que outros me conheçam e conheçam os meus projetos também, sabe? É por isso que eu estou participando aqui com vocês. Eu te agradeço por isso, né? Eu falei para... apoiando outros candidatos, mas eu entendo também que a acessibilidade ela é apartidária. Tá, eu sei que nós estamos nos alongando um pouquinho nessa conversa, mas eu creio que eu e a Priscila vamos aprender bastante. Que o papo tá bom. Né? Então, assim, deixa eu te perguntar outra coisa, Irajá, eu sei que você manja bem disso, né? Palestrante e tal e coisa, e a gente quer aprender um pouquinho mais. A questão da empregabilidade para o deficiente, ela existe verdadeiramente ou ela ainda falta aquela palavrinha? Ordem. Ainda falta aquela... Muito falta aquela palavrinha. E nós, recentemente, nós tivemos um retrocesso, né? Porque a lei, eu não me recordo agora com o número da lei, mas a lei que obrigava as empresas a
com mais de 100 empregados a contratarem pessoas com deficiência, ela sofreu alguns reveses aí, né, no sentido de haver um movimento forte para a sua flexibilização, né? Então, só para vocês terem uma ideia, tem empresário que prefere pagar a multa, né, por não contratar pessoas com deficiências, ok? Prefere pagar a multa do que contratar, né? Outra questão que acontece muito é que as empresas também precisam ser preparadas para receber as pessoas com deficiência, né? Elas preferem pagar a multa e não se preparar, né? Isso. Algumas preferem, então, E preferindo existem pagar a multa. empresas que também pagam a pessoa, vocês devem saber isso, mas Pra a ficar em pessoa casa. só para cumprir cota, para ficar Para em ficar em casa. casa. Eu ia chegar lá. Eu não vou citar, ou tentar não citar o nome da empresa que participa dessa questão, mas vocês devem saber de qual empresa eu estou falando, lá da Vila Isabel. Isso funciona, na maioria das vezes funciona, ou uma boa parte apenas banca o deficiente fazendo cursinho, sentado na cadeira lá para não tê-los nas empresas. Eu preferia nem responder essa pergunta. Eu já entendi. Se você não vai responder, eu já entendi. Era algo que eu sempre pensei, na verdade, né? Porque vamos combinar que essas empresas que fazem esse tipo de coisa, se o deficiente ganha um mísero meio salário para ficar lá 4 horas fazendo cursinho, essas empresas devem ganhar muito mais em cima do deficiente. É porque elas não fariam tudo pelos nossos lindos olhos azuis, que os meus nem azuis são, né? Seriam, mas são brancos. Os meus são, viu, Adelor? Só para você saber. Então elas olharam para os teus olhos azuis. Né? Mas tem empresas aí que preparam e preparam muito bem. Eu conheço algumas, sabe, que têm realmente essa preocupação. Ok. Não dá para a gente generalizar. Beleza. Mas agora, com relação às empresas elas precisam de ajuda, na realidade, sabe? Elas precisam que a gente consiga inserir nelas, né, aquela palavra de ordem que é a acessibilidade e a inclusão, ok? Maravilha. Se não existir, não adianta, você pode fazer 1000 cursos que não vai adiantar para nada. Maravilha. Bom, eu quero encerrar aqui, né, porque a gente já está meio longo aqui, mas eu quero que a Priscila faça aí as considerações finais, que a Priscila, né, chame o povo de Pinhais para você, Priscila. E depois aí a gente encerra para o público, e daí eu agradeço vocês depois aqui fora do público daí, beleza? Vai lá, Priscila, fique à vontade. Bom, primeiro quero agradecer já, né, pelo convite, pelo tempo, né? Primeiro você, Adelor, que lembrou aqui de mim, lembrou de nós aqui em Pinhais, Irajá, que já conheço aí como eu disse, eu já te conheço, você ainda não me conhecia. Vai deixar de ser segredo? Na verdade, eu estive em um evento do PROS, naquela churrascaria lá no Pinheirinho, você vai lembrar. E você esteve lá. Eu não estive lá. Mas teve uma pessoa que está nos assistindo, que hoje é minha assessora, ela te viu. E ela falou assim, olha, lá teve, naquele evento, assim, que inclusive eu nem conhecia essa moça lá também, que hoje é minha assessora, eu não conhecia ela lá. Mas ela falou assim, naquele evento que você foi, eu estava como fotógrafa lá, tinha uma pessoa assim, vamos atrás dela, e aí nós começamos a correr atrás de você. Que bacana! Eu já estava com paparazzis no meu encalço, então. Então, foi através da Patrícia que eu cheguei até você. Mas que bacana! Que bacana. Então, assim, eu me coloco, né, como
uma pessoa, assim, à disposição aqui em Pinhais. A minha causa, eu falo, isso é a minha bandeira, é a minha vida. Não é só as eleições em si, elas acabam agora, né? Pelo menos o primeiro turno, dia 15 de novembro. Isso. Mas assim, para nós, estando candidato ou não estando como candidato, entrando como uma pessoa política ou não, é uma causa. Então, eu tenho o costume de dizer assim, o meu trabalho em Pinhais, ele vem sendo feito há muitos anos, né? O que eu costumo dizer é assim, entrar como candidato é uma voz a mais, é um plus a mais, e como diz uma amiga, é o poder da caneta, que hoje nós não temos. Mas, graças a Deus, até um munícipe aqui falou assim, e se você não, você precisa da política, você precisa do dinheiro público para você estar lá, né? Não é isso que vai me sustentar, não é isso que me sustentou até hoje, né? A gente vem trabalhando, então a minha proposta como candidata é essa, né? É fazer de Pinhais, como disse aí o nosso amigo Irajá, a palavra de ordem, a palavra é acessibilidade. Amém. A palavra é inclusão. Assim como eu tive as minhas oportunidades, assim como outras pessoas investiram na minha vida ao longo dos anos, é isso que nós queremos fazer aqui dentro do município. Já pegar ali a criança, né? Não, vem cá, eu vou investir em você, eu vou te dar, eu vou continuar com você a questão da tua saúde, a questão da tua educação, eu vou te colocar dentro do esporte e encaminhar esse indivíduo para todas as possibilidades, né, que ele possa ter na vida. Claro, a gente está falando muito sobre, claro que a nossa live é mais voltada para acessibilidade e inclusão, mas dentro da cidade nós temos, né, tanta coisa para se fazer, tanta coisa, tantos outros assuntos, mas assim, eu mais uma vez agradeço muito quem está aí nos assistindo, agradeço é uma oportunidade de ouro, né? A gente está sendo aí visto pelas cidades, né? Não só Curitiba e em Pinhais. Mas, assim, quem quiser me conhecer, quem quiser, né, tem lá o meu Facebook, né, facebook.com/Priscila Campos, com 2 S no final. E meu número aqui é o 90007, já deixando a propaganda aí no ar também. 90007, Priscila Campos. Gostei! Muito bom. Maravilha. Irajá, fique à vontade, meu nobre. Só agradecer a oportunidade, um prazer estar com vocês dois aqui, pessoas com deficiência, né, e que vivem o problema e que certamente por ter essa experiência, né, de dificuldades, né, de superar barreiras, de todas as formas, né, todas as dimensões, barreiras pessoais, barreiras sociais, enfim. Tenho certeza de que vocês, se eleitos, farão um ótimo trabalho, né, nas câmaras onde vocês deverão fazer parte. Amém. E o que eu peço para vocês é isso, sabe? É que tenham sempre em mente as questões da acessibilidade em todas as suas dimensões, né? Porque estejam certos que vocês se transformarão nas esperanças de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que gostariam de estar lá também trabalhando, ajudando, participando, né? Mas principalmente essas pessoas estarão depositando muita fé no trabalho de vocês. Então, que Deus abençoe o trabalho de vocês, que corra tudo bem, né?
e que, principalmente, vocês sejam respeitados pelos seus pares. Amém. Gabrielzinho, corre! Bom, gente, eu quero agradecer você, Irajá, quero agradecer você, Priscila. Deus abençoe vocês dois e obrigado mesmo pelo carinho de estar comigo nessa noite. E atenção, povo de Pinhais, dia 15 de novembro, vote 90007. Povo de Curitiba, dia 15 de novembro, vote 513. E tenho dito, não sou PT. Beijo, povo. Só encerro para o público.